Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? MM na área. Vamos bater um papo aqui sobre Mengão. Hoje é exclusivamente do Mengão, tá? O que é o papo? É sem roteiro, é só pra gente conversar e debater aqui uns assuntos que vem na minha cabeça aqui agora, né? Com a chegada do Samuel Lino, né? Que foi apresentado, 22 milhões de euros investido nesse jogador, pode chegar a 24, beleza. E já deu entrevista, vai usar a camisa 16, que era do Felipe Luiz. E eu fiquei pensando aqui, cara, tem muitas coisas que acontecem ao redor do Flamengo, vocês sabem disso, né? O Flamengo ele gera muito ibope. Então, eu queria bater um papo aqui com vocês sobre isso, mas antes de mais nada, por favor, se inscreve no canal, deixe seu like, que isso me ajuda demais, cara, tá? É de suma importância o seu like e a sua inscrição, tá? Vocês podem até não comentar, mas esses dois pedidos que eu faço pra você, se você só tocar no se inscrever, que é de graça, e um likezinho, já me ajuda de um jeito absurdo. Fico muito feliz, beleza? Vamos lá. Com essas chegadas de vários jogadores no Flamengo, né? Uma das janelas mais absurdas que eu já vi no futebol brasileiro, se não a mais absurda, né? Eu lembro uma que o Palmeiras fez, eu acho que foi em 2018, eu acho, eu não lembro. Trouxe Zé Rafael, trouxe Scarpa, trouxe um monte de gente. Né? Ah, não chega aos pés dessa mesmo. Ah, não chega, mas o Palmeiras movimentou muito o mercado naquela janela e eu fiquei muito surpreso. Hoje o Palmeiras faz mais contratações pontuais mesmo, assim, um centroavante, um zagueiro, um ponta, um meio. Então, assim, fazia muito tempo que eu não vi uma janela tão movimentada quanto essa. Mas, assim, vamos lá. Eu já fiz um vídeo aqui escalando os meus titulares com a chegada de todos esses jogadores, tá? E hoje o Flamengo confirmou, né, a chegada também do Carrascal. O Carrascal, que é um meia ofensivo, né, até mais ofensivo do que o Rascaeta, podemos dizer assim, que ele chega mais na área. Então, tendo em vista que o Flamengo já fechou, né, só falta ele assinar o contrato, vamos fazer aqui um esboço e tentar, sei lá, se iludir um pouco, né, com essas questões de, porra, dá para jogar fulano, dá para jogar ciclano, dá para substituir. Vamos fazer essa brincadeira aqui, eu e você? Vamos lá, ver se vocês concordam comigo, beleza? No gol a gente não tem muito o que discutir, tá? No gol é Rossi e acabou. Rossi, o Flamengo não vai atrás de outro goleiro. Ah, o Matheus Cunha tá indo pro Cruzeiro, amigo. Não tem problema. O Flamengo tem na base goleiros para suprir essa saída do Matheus Cunha. Não tem necessidade de ir atrás de goleiro no mercado, não tem. Eu vi um rumor aí que o Flamengo poderia estar interessado num goleiro do Curitiba, que vem se destacando muito lá, 21 anos, disse que tem até time da Europa que está de olho nele. Inclusive o Palmeiras estava de olho nele, né? Então, assim, pô, cara, eu não acho necessidade disso, né? A não ser que seja muito barato e o Flamengo possa ter uma futura venda com esse cara, mas hoje em dia, assim, para ser um goleiro, não vejo necessidade, não vejo mesmo. O Rossi joga bem com os pés, defende muito bem, pegador de pênalti, então, assim, tem uma idade boa, tá? Não é um cara que recebe um caminhão de dinheiro, não é. Se bem que a folha do Flamengo, com essas contratações agora, deve ter saltado absurdamente, tá? Com o que já tinha e com o que chegou, meus amigos, é uma coisa que vira e mexe tira meu sono, sabe? É um pouco de exagero meu falar isso, né? Tendo em vista o que eu tô passando. Mas eu, como torcedor, às vezes eu fico meio bosta com algumas coisas que o Flamengo faz de ruim. Mas, assim mesmo, quem quer ter time forte tem que saber gerir muito bem o plantel, a equipe do Flamengo no modo geral. Mas vamos lá, Rossi no gol. Né? Rossi indiscutível. Ninguém vai se opor a isso. Na zaga, é uma coisa que a gente já está muito acostumado a ver. O Danilo pede passagem de vez em quando, mas a gente sabe que o Danilo não tem condições de jogar 2, 3 jogos seguidos. Né? Pode até acontecer, mas ele se machuca muito e a tendência é que ele sinta muitas lesões dessa, ele, o Alexandre, pelo fato de já ter uma idade já avançada e o número de jogos aqui no nosso continente ser uma parada assim surreal. Né? Então, a minha dupla é o Leléo, né? Léo Ortiz e Léo Jardim. Boa saída de bola, cabeceio, a zaga o Flamengo melhorou muito seu jogo aéreo, né? Com a chegada do Rodrigo Caio, muito tem se falado disso. Eu não observei muito isso de perto assim, sabe? Venceu com um gol do Léo Ortiz. Não, beleza, mas eu não vi assim esse. Nossa, foi o caso do Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio tem sim esse conhecimento, ele era craque nessa parada, mas vamos atribuir esse fator positivo a ele, né? Mas a minha zaga ficaria com a dupla Leléo, né? Aí a gente vai começar a ter dor de cabeça, né? Porque as laterais tem opções, né, muitas opções, e eu vou escalar o meu lado direito primeiro e explicar o porquê, para exatamente vocês terem essa noção do que eu quero dizer, sabe? Assim, o Varela, ele é um excelente jogador, ele é um excelente lateral direito, lateral esquerdo, volante.
O Felipe Luiz conseguiu transformar o Varela num cara polivalente. Então eu vejo o Varela com muito bons olhos. Mas pelo fator investimento, pelo fator idade, pelo fator jogatina, eu hoje colocaria o Emerson Royal. Por quê? O investimento foi alto. O Felipe Luiz, ele quer um cara que faça aquela profundidade que o Wesley fazia. Óbvio que o Emerson Royal não tem as mesmas características do Wesley. Não tem. O Wesley é um cara muito vertical, né? Ele entrava, ele ia na linha de fundo. Ele não tinha um cruzamento muito bom, né? Mas ele tinha uma chegada muito perigosa no ataque. Então, assim, o Emerson Royal, eu acho que ele já tem um cruzamento melhor e uma chegada menos, né? Um poder ofensivo abaixo do Wesley, é o que eu acho, né? Defensivamente, o Emerson ele já foi escalado até como terceiro zagueiro, né? Lá no Tottenham, quando o Conte treinava o time. Então, por essa e por esses outros motivos, eu usaria o Emerson Royal como o titular hoje, tá? Mas eu não descartaria 2-3 jogos o Emerson não desempenhar um bom futebol, colocar o Varela, tá? Eu não pensaria duas vezes em voltar atrás disso, tá? Na lateral esquerda, hoje vocês vão pensar o seguinte: Alexandre é dono da lateral esquerda. Alexandre é dono da lateral esquerda, beleza, ok, concordamos tudo com isso, né? O Alexandre é dono da lateral esquerda, vai ser um dos capitães do time agora. Mas, cara, eu tenho sabe, um negócio de poder usar mais o Vinha, cara. Cara, porque pra mim o Vinha, de todos os três laterais, pra mim ele é o mais completo, sabe? Ele é o mais completo. E assim, o Flamengo tá tão bem fornecido de lateral esquerdo, tão bem, cara. Me diga um time que esses três laterais não fosse titular hoje. Talvez o Palmeiras. O Botafogo também, né? Que tem o Alex Telles e tal. Talvez esses dois times, esses caras fossem em reserva em algum deles. Mas o resto dos times brasileiros, eu acho que eles seriam titular em todos, cara. São muito bons laterais. Ayrton Lucas é muito bom lateral, cara. Eu sou totalmente contra se desfazer do Ayrton Lucas. Aí mesmo vai ficar com o três lateral, porra. Alexandre vive machucado. O Ayrton Lucas teve um corte na perna recente, sabe? E o Vinha voltou de lesão grave. Tem que ter, cara. Infelizmente tem que ter. É uma posição que cobra muito do físico do jogador. O cara tem que subir, o cara tem que descer, o cara tem que subir. Então cobra muito. Então, assim, eu não me desfazeria de nenhum dos três, cara. Não me desfazeria. E outra, o Alexandre não vai jogar muito tempo no Flamengo, não, galera. Ele já tem 33 anos, 34, sei lá. Então, assim, o tiro dele no Flamengo vai ser uma coisa assim de mais uma, duas, três temporadas, no máximo. Eu acho, tá? Então, mas na minha visão, hoje, tudo bem, eu aceitaria o Alexandre como titular. Mas eu vi ali os dois reservas brigando muito. E na minha humilde opinião, eu iria de Vinha, tá? Vinha como o meu titular, porque Vinha é muito bom tecnicamente, defensivamente, ofensivamente. Cara, ele tem uma arrancada absurda. Vinha deu uma arrancada nesse último jogo. Foi absurda, cara. Foi absurda. Não contra o Atlético, contra o Bragantino. Absurda, sabe? Nem parece que ele sofreu uma cirurgia grave naquele joelho. Então, assim, eu vejo assim, o Vinha com um potencial muito grande para ser titular lá na frente no Flamengo. Hoje, Alexandre, mas lá na frente o Vinha tem um potencial enorme para ser titular. Beleza? Vamos pro time agora, né, pro meio campo, que essa é a briga mais maluca que existe aqui hoje no Flamengo, tá? Tendo em vista que você tem Pulgar, De La Cruz, Saul, Jorginho, Alan, Everton Araújo. Isso assim na meiuca, da defesa para frente. Jorginho titularzaço. Indiscutível. Jorginho titularzaço. Tá? Agora, meus amigos, o companheiro do Jorginho, na minha opinião, tem que ser o Pulgar. Tem que ser o Pulgar, cara. Tem que ser o Pulgar. Hoje, tá machucado, beleza, ok. Tem muitas opções ali, pode o Alan, pode o Saul, pode o De La Cruz. Mas a segunda vaga para volância tem uma disputa muito boa. Muito boa. E isso pode ser muito bom pro Flamengo, porque não vai exigir tanto dos caras jogo após jogo, sabe? O De La Cruz não precisa jogar 3, 4, 5 jogos seguidos. Entendeu? Porque tem o Saul. A mesma coisa cabe para todos eles, tanto o Jorginho, quanto o Saul, quanto o Pulgar. E o Alan. Sabe? O Felipe Luiz vai poder mesclar muito o time e não perder qualidade técnica. Pode perder algum atributo ali ou outro, sabe? Mas a minha dupla hoje de volância é Jorginho e Pulgar. Comenta aqui embaixo qual vocês acham que é a sua dupla. Agora vamos pro ataque. O ataque, pra mim, o Arrascaeta é titular, tá? A Arrascaeta é titular. Ah, e o Carrascal? O Carrascal tem que esperar ele chegar, tem que esperar ele jogar pra ver como é que é. Ele não tem que chegar com cadeira, sabe, cativa e ter vaga logo. Ah, não, o Carrascal vai chegar, não. Foi caro. O Flamengo não tem como contratar jogador barato hoje, gente. Ou contrata de graça, como contratou esses outros aí, ou tem que gastar dinheiro, infelizmente. Mas, como a Arrascaeta faz parte da meiuca ali de ataque, as pontas pra mim também já tem uma certa disputa muito boa. Por quê? O Plata pode jogar ali? Pode. Mas para mim eu vou de Luiz Araújo.
Luiz Araújo ele é o único jogador do Flamengo hoje com a capacidade técnica de finalização de longo alcance. E a gente precisa disso no decorrer dos jogos. Tá? Então, na minha ponta direita, vai o Luiz Araújo. Como tem muitos jogos, todo mundo vai jogar. No ataque central ali, o centroavante Pedro. Pedro é matador, cara. Pedro não dá pra gente... Não dá pra menosprezar o Pedro, cara. Ele não dá. Pedro, uma bola ou outra, ele vai marcar um gol, cara. Eu repito, Pedro de 5 oportunidades, de 5, vocês podem ter certeza que 3 ele vai cravar. 3 ele vai cravar, cara. Vocês podem ter certeza. Basta ele ter 5 oportunidades na cara do gol. 3 ele crava. Agora na ponta esquerda, Samuel Lino sim, chega para ser titular pelo valor, pelo tanto de bola que ele tem, pela disputa que estava entre ele e o futebol europeu, né, do Flamengo, ele contratar e o Napoli também. Então assim, o Samuel Lino ele chega mesmo para ser titular, porque ali no nosso lado esquerdo ele tá largado, cara. Cebolinha e Michael é uma desgraça, não conseguem jogar de jeito nenhum. É uma tristeza, sabe? Eu não vou mentir para vocês que eu sempre fui relutante na volta do Michael pro Flamengo. Fui muito a favor da vinda do Cebolinha. O Cebolinha teve seus momentos, foram poucos, mas eu ainda acredito em alguma recuperação do Cebolinha, tá? Eu acredito. Não sou a favor de reforçar Grêmio, ninguém aí com o Cebolinha, que ele chega lá, arrebenta, joga um monte de jogo e acabou. Mas não, eu sou a favor. Quem tem que dar linha no Flamengo pra mim é o Michael. Sabe? Michael, se puder vender o Everton Araújo, vende. Entendeu? Então, assim, Matheus Gonçalves, se puder vender, vende, pra fazer mais caixa. Mas na ponta esquerda, pra mim, o dono da posição é o Samuel Lino. Beleza? Esse é o time ideal que eu acho que o Flamengo deveria usar, minha opinião, tá? Comenta aqui embaixo, fala qual é o seu time, escala ele aqui pra mim que eu vou ler, tá? Com respeito, galera, com respeito, tá? Dei minhas justificativas aqui porque escalaria cada um por sua posição. Comente aqui embaixo, faça a sua, fique à vontade, tá? Tenha uma boa quarta-feira. Fiquem com Deus, eu sou MM, valeu, falou. Vídeo clubista hoje.